nos envolva na sua paz, na sua luz e na sua bondade. Recentemente eu escutei em conversa com uma pessoa conhecida de que para ele a morte é justamente aquilo que tira completamente o sentido da nossa existência. Disse ele: por que temos que viver em meio a tantos conflitos, problemas, doenças, dificuldades? Por que devemos sorrir, ser felizes, alegres, se logo mais tudo aquilo que nós praticamos, pelo que lutamos, se perde, porque vamos morrer e depois? Bem se vê como o materialismo, a descrença, compromete o poder das nossas realizações no mundo. Bem se vê que quando nós estamos distanciados de uma realidade futura, isso compromete as nossas motivações, a nossa vontade. Se fizermos uma análise muito cuidadosa a respeito da morte, nós vamos perceber que é justamente a morte que dá sentido à vida. A morte, com muita sinceridade, é uma bênção. Porque se a vida não fosse feita de ciclos, onde a morte os interrompesse para que outros começassem, nós teríamos um grave problema. O problema de postergar constantemente a aquisição de valores, de conhecimento e de propósitos. É a morte que nos fomenta o crescimento espiritual. Daí a necessidade da reencarnação, que representam os ciclos que devemos experimentar com variáveis interrupções, a fim de que tenhamos a urgência do aprendizado e do desenvolvimento. Se a morte não existisse, nós adiaríamos tudo aquilo que temos por fazer. Deixaríamos para amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos. Se fôssemos imortais no corpo, nunca chegaria o momento da aquisição de novos conhecimentos, porque sempre ficaria para depois o aprendizado necessário. E mais, o que é um agravante, continuaríamos vivendo em uma condição totalmente limitadora, porque o corpo limita as expressões do espírito. O corpo impede que nós tenhamos os grandes voos das nossas maiores competências, porque a finalidade da existência é justamente provocar resistência. A existência tem a finalidade de provocar grandes resistências, porque são essas resistências que nos movem para o futuro, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Nós desenvolvemos uma musculatura avantajada em função das resistências dadas pelos pesos que levantamos. É assim que nós desenvolvemos a nossa musculatura.
nós desenvolvemos o conhecimento, a cultura, pelas resistências que a matéria de estudo provoca no campo do nosso raciocínio, da nossa inteligência. Se não houvesse resistências, não poderia ter finalidade a existência no campo do aprendizado e do desenvolvimento. Então o corpo, ele é necessário, mas até um certo limite. Quando então a interrupção provocada pela morte tem um grande papel. Qual é esse papel? A aferição daquilo que fomos capazes de aplicar. Funciona como um ano letivo. Vejam como a comparação é bastante viável. Funciona como um campo letivo, um ano letivo. Nós entramos na escola em um determinado ano. Renascemos em janeiro, fevereiro, quando começa o ano letivo. Vamos passando por muitos testes e experimentando o convívio com muitos educadores, que representam as pessoas com quem travamos relação, as experiências e circunstâncias que são testes na nossa existência. É o ano letivo passando. De quando em vez temos um breve período de férias, que é aquele momento em que nós descansamos, as coisas vão mais ou menos bem, repousamos um pouco, logo em seguida novos aprendizados e novos testes, até o momento em que chega dezembro, que é quando o aluno morre para aquele ano letivo. Não será mais o mesmo. Se ele for reprovado, ele passará pelas mesmas experiências, mas o ano não será o mesmo. As experiências não serão iguais. Então é necessário nascer e morrer, como diz Allan Kardec, e renascer sempre, e aprender constantemente. Essa é a lei. Portanto, a morte faz parte do componente vital. Nunca poderíamos evoluir sem morrer. Ela é uma bênção, porque a morte nada mais significa do que a ruptura, a interrupção de um ciclo. E depois daquele momento de interrupção, nós fazemos uma grande aferição de como nos saímos, a fim de entrarmos novamente em um novo ciclo de resistências que compõem a nossa existência. Portanto, a existência nada mais é do que uma sucessão de resistências que nos fazem hipertrofiar o conhecimento, o sentimento, o desenvolvimento global. Quando nós vamos ao cinema, chegamos no filme lá, o filme começa, nós assistimos. Imagine que antes do final a tela apagasse, o filme queimou, o aparelho de filmagem queimou, e nós vamos embora do cinema sem saber o fim. Alguém gostaria? Não. Nenhum de nós ficaria satisfeito. Nós só vamos assistir a um filme porque queremos saber o final. Sem um fim, para que o filme todo passando? Podemos assistir o começo, o meio, mas cadê o fim? Não, o fim nós não vamos contar. Então, para que o filme? Assim se dá a nossa vida no corpo. Para que esta vida no corpo, se não há um fim?
se não há a morte, para interrompê-la e nós fazermos a grande avaliação final. Então é essa a finalidade da morte. A morte, ela produz em nós uma responsabilidade perante a vida. Como sabemos que vamos morrer? Todos nós sabemos disso. O que é que esse conhecimento provoca? Uma urgência de realização. Por isso é que nós costumamos ouvir por aí: a vida é uma só, aproveite enquanto há tempo, curta ao máximo, viva ao hoje. O que é que isso significa? É o sentimento de urgência que temos para dar o melhor enquanto há tempo. Imaginem se não houvesse a morte. Você precisa conversar com fulano amanhã. Você precisa estudar amanhã. Você precisa aprender amanhã. Você precisa se renovar amanhã. Eu sempre terei tempo. Então Deus, na sua sabedoria infinita, promove em nós, mediante as nossas ações cotidianas, as interrupções transitórias, para dizer a cada um de nós que nós somos responsáveis pelo tempo que temos na terra, uma vez que ele acabará, que dentro de algum tempo ele cessará. É um período, é como o ano escolar, o ano letivo. Nós temos que cumprir dentro de um ano uma meta. E como sabemos que dezembro tudo cessará e não teremos mais chance, temos urgência de aprender logo, de melhorar, de agir, de tirar boas notas logo no primeiro semestre, para que no segundo tenhamos mais folga, mais tranquilidade, possamos levar com mais sabedoria, equilíbrio, sem tanta urgência. A mesma coisa acontece na nossa existência. Devemos aplicar os nossos esforços enquanto temos força, saúde, para que quando cheguemos mais adiante, no período da decrepitude, da diminuição das forças, tenhamos a recordação de ter feito coisas muito úteis, muito boas na nossa existência, embora sempre haja tempo, enquanto estamos vivos no corpo, de agir cada vez melhor. Mas é sempre bom darmos um início, um start positivo nas nossas ações, porque, como disse Jesus, não sabeis quando será o dia. Olha essa afirmação. Então é muito importante que nós valorizemos a morte, produzindo o melhor possível na nossa vida. Ela tem um grande significado. Ela representa uma grande bênção para nós. Por isso é que nós não devemos lamentar aqueles que partem. Não devemos nos amargurar pela perda de pessoas que nós amamos, porque essas pessoas partem apenas para aferir tudo aquilo que fizeram e retornar em um outro momento com toda a bagagem de conhecimento, alegrias e dores que experimentaram anteriormente. Então não há nada de ruim, não há nada de mal, não há nada de terror. É apenas uma passagem. A morte nada mais é do que a eliminação dessa roupagem grosseira que nós temos, que é o corpo, quando ele não é mais útil para nós, e adentramos o mundo espiritual para dar prosseguimento à nossa vida contínua, numa nova existência mais sutil, que é
a pátria espiritual. Isso é que representa a morte. Mas é ela que dá sentido à vida, porque sem ela nós não seríamos responsáveis pela nossa existência. Mas um ponto crucial que eu quero deixar aqui para nós raciocinarmos é: o medo da morte, ou a queixa de a morte existir, não é propriamente o medo de morrer. O medo de morrer, propriamente morrer, ele não existe. Nós imaginamos que o medo é da morte, mas não é. O medo que temos, a preocupação com relação à morte, nada mais é o de não ter uma vida bem vivida. Isso é que nos dá medo. O medo não é propriamente de deixar o corpo. A pergunta que fazemos: nossa, mas e o depois? O que vem depois? Como será? Eu tenho medo dessa transição. Não é da transição, é do que nos espera em relação a esta transição quanto ao que fizemos. Esse é o temor que temos. Então, como é que nós eliminamos o temor da morte? Tendo uma vida bem vivida, realizando aqui o nosso melhor enquanto estamos no mundo. Jesus deixou isso claro na sua infinita sabedoria. Eu necessito realizar as obras de meu Pai enquanto é dia, porque a noite virá, quando não será mais possível. É isso que nós precisamos fazer: executar as obras de Deus, isto é, todo o bem que possamos fazer enquanto é dia, enquanto temos força, enquanto os nossos olhos estão abertos, enquanto temos a capacidade de interagir, aprender, assimilar, praticar, enquanto é dia, porque depois vem a noite, as limitações, as enfermidades, as dificuldades gerais, os bloqueios, a morte, e que vai nos impedir de retroceder no tempo e tentar fazer aquilo que não foi feito. Isso não é possível. Então é justamente nesse momento atual em que nós nos encontramos agora, nesse exato instante, é isto que é a nossa vida. Isto é que representa o nosso viver e o nosso ato no palco da existência. E é agora que nós devemos dar o nosso melhor, em quaisquer circunstâncias nas quais nos encontremos, com o nosso pensamento, com as nossas palavras, com os nossos atos. Fazer o melhor possível. Há uma urgência em viver. O morrer apenas nos afirma que existe uma urgência em viver. Então vamos colocar em prática aquilo que representa urgência no nosso viver. Nós já perdoamos aquelas pessoas que precisamos perdoar. Nós já telefonamos para aquelas pessoas que nós precisamos nos comunicar. Nós já dissemos para aqueles que são importantes a nós o quanto eles são. Nós já executamos aquela tarefa que está guardada na gaveta, esquecida, porque achamos que temos muito tempo para fazê-la. Nós já realizamos aquele sonho que tanto pleiteamos, mas que colocamos inúmeros obstáculos, inúmeros problemas, acreditando que não podemos praticar ou executar. Nós já fizemos aquilo que tem sentido na nossa vida. Nós já colaboramos com o mundo conforme as nossas forças. Se isso ainda não aconteceu de alguma forma, ou está indo de modo frágil, lembremos-nos
de que a morte chega a qualquer instante, e o que conta não é o tempo vivido, mas a intensidade com que ele foi vivido. Isso é que conta. Às vezes dizemos: puxa, mas aquela criança aos 8 anos faleceu, nem teve tempo de viver. Como não? Viveu 8 anos. A vida dela teve pleno sentido, um significado que nós não compreendemos, incluiu-se naquela existência e trouxe a ela um grande valor, ter vivido aquele tempo muito curto, muito tênue. Não é o tempo que conta. Às vezes uma vida inteira que foi perdida no imediatismo, na banalidade, ganha um significado total no leito de morte, quando um pai olha para um filho e diz: perdoe-me pelos meus enganos. Ou quando um filho chega próximo e diz: eu amo você, e nunca tive a oportunidade de dizer, mas parta sabendo que você teve para mim um significado imenso. Uma vida inteira inerte pode ter um significado amplo à beira do leito. Não é o tempo que é importante, é a intensidade do afeto com que ele foi vivido. Então o momento é agora de fazermos as coisas importantes, em vez de nos preocuparmos tanto com o sucesso, com a ascensão material. Pensemos: onde eu estou faltando que ainda não fui? O que está faltando dizer que eu preciso lançar para aqueles que eu amo? Que tipo de sonho arde em mim e que eu tenho medo de executar, achando que não sou capaz? Sem essas coisas, a vida perde o sentido e a morte nos engole, nos ceifa todas as oportunidades, porque ela representa o momento da aferição, não da realização. Ali as realizações são interrompidas, e enquanto estamos no corpo, na vida, é o momento de realizar tudo aquilo que desejamos de melhor, eliminando as bagatelas e banalidades da mágoa, do rancor, da tristeza, da agonia, desnecessários totalmente para a nossa existência, porque tudo concorre para o melhor. E temos que chegar para o depois, felizes por termos feito pelo menos algo que tenha tido muito valor. Não é possível fazer tudo, todo o planejado, é claro que não é possível, mas algo de muito valor, onde possamos olhar para trás e dizer: aquilo fui eu que deixei, fui eu que fiz, aquilo é meu, na constância do universo, fui eu que realizei. Ninguém pode sair do mundo sem fazer isso. Ninguém está aqui para se divertir. Nós estamos aqui para realizar. Também não estamos para sofrer, de forma alguma, mas estamos para realizar, para nos responsabilizar pela nossa vida, não simplesmente brincar com ela, como tantos imaginam. Então pensemos nisso. É a morte que dá o grande sentido da existência. Recebamos-la com alegria, tendo tido uma vida bem vivida. Então que haja paz e luz nos nossos corações. Vamos fazer as vibrações.